Este filme irá proporcionar maior compreensão do processo MIG-MAG, aumentando a produtividade e a qualidade final desse tipo de soldagem. O desenvolvimento industrial nas décadas de 40 e 50 trouxe a necessidade de redução de custos e do aumento da produtividade nos setores de soldagem. Para atender a essa necessidade, foi desenvolvido o sistema de soldagem com arame contínuo e proteção de gás. O sistema MIG significa Metal Inert Gas e utiliza um gás inerte como proteção, o argônio puro ou outras misturas. O sistema MAG significa Metal Active Gas e utiliza como gás de proteção o dióxido de carbono, conhecido por CO2, ou outras misturas. Neste processo, o calor necessário para a soldagem é obtido através de um arco elétrico estabelecido entre o metal base e um arame sólido ou tubular, alimentado por uma fonte de corrente contínua. O arame, o arco elétrico e a poça de fusão são protegidos da contaminação atmosférica por uma proteção gasosa. Neste processo, utiliza-se o mesmo equipamento para a soldagem dos vários metais e diferentes arames de deposição. As características do processo MIG-MAG são definidas pelos tipos de transferência metálica, que por sua vez são determinadas por diversos fatores: amperagem, voltagem, diâmetro do arame, comprimento do arco, gás de proteção e pelos equipamentos utilizados. A atual geração destes equipamentos é programável, intercalando controles no arco elétrico com a possibilidade de pulsação e programas sinérgicos pré-selecionados. Devido ao baixo aporte de calor, a transferência por curto-circuito é indicada para a união de chapas finas e soldagens fora da posição plana. Nestes casos, a transferência do metal ocorre quando o arame entra em contato com a poça de fusão, provocando um aumento imediato da corrente, consequentemente, o destacamento da gota. Este tipo de transferência ocorre abaixo de 200 amperes e depende do gás de proteção utilizado e da tecnologia da fonte. Na transferência globular, o diâmetro das gotas aumenta, sendo igual ou maior que o diâmetro do arame. Esse tipo de transferência ocorre na zona de transição, quando os níveis da amperagem e voltagem encontram-se entre o ponto de curto-circuito e spray, ocasionando um alto nível de instabilidade não utilizada na maioria das aplicações. A fase globular aparece nas faixas de corrente entre 200 e 250 amperes. A transferência por spray ocorre em níveis elevados de amperagem, sendo utilizada normalmente na posição plana e horizontal para espessuras superiores a 5 mm. Nesse modo, a transferência do metal através do arco é feita na forma de microgotas metálicas. Com os equipamentos pulsados e inversores sinérgicos, consegue-se anular ou diminuir os respingos e atingir a fase spray com níveis baixos de corrente, proporcionando uma transferência estabilizada na soldagem do alumínio e ligas especiais. No sistema arco pulsado, a fonte fornece 2 níveis de amperagem. O primeiro sem a intensidade suficiente para produzir transferências, mas capaz de manter o arco estabilizado. E o segundo, de nível elevado, que ocasiona a fusão do arame-eletrodo, conduzindo as gotas através do arco. O pico pulsado ocorre a intervalos de tempo regulares e normalmente transfere uma gota a cada pulso, garantindo ótima estabilidade na formação do cordão de solda. Nesse processo, o sistema é semi-automático, com a maioria das variáveis pré-determinadas.
dependem da habilidade do soldador, a velocidade de soldagem, a distância do bico de contato até a peça e o ângulo da tocha em relação à junta. Variáveis que influenciam na qualidade e no acabamento do cordão da solda. O processo MIG-MAG foi desenvolvido para oferecer alta velocidade de deposição em diversos setores industriais. O conjunto básico utilizado na soldagem MIG-MAG é composto por fonte de energia, unidade de alimentação de arame, tocha, gás de proteção, regulador de gás, arame e eletrodo. As fontes de energia utilizadas nesse processo fornecem corrente contínua obtida através da retificação da corrente por meio de fontes convencionais, tiristorizadas ou inversoras. Para se obter uma fusão homogênea e com alto índice de estabilidade, deve ser aproveitado o maior calor gerado no polo positivo. A utilização de polaridade invertida provoca um arco instável que ocasiona baixíssimos índices de penetração e fusão irregular. No processo MIG-MAG, são utilizadas fontes de voltagem constante para proporcionar uma autorregulagem e compensar as possíveis variações da tocha efetuadas pelo operador. Nesse tipo de equipamento, a voltagem pré-regulada sofre pequenas variações durante a soldagem, mantendo a perfeita estabilidade do arco elétrico. Em conjunto com a regulagem da tensão, deve-se regular a velocidade do arame para obter um ponto de equilíbrio entre os dois parâmetros e, consequentemente, o ponto ideal de trabalho. A tecnologia atual do inversor permite o desenvolvimento de fontes sinérgicas que programam os parâmetros de soldagem conforme os dados passados ao microprocessador pelo operador, tais como metal a ser soldado, espessura, posição de soldagem, gás de proteção e tipo do arame. Para enviar o arame eletrodo à região do arco, é utilizado um cabeçote alimentador que poderá ser incorporado à máquina ou montado sobre a fonte de energia. Os atuais conjuntos de tração são produzidos para o tracionamento de arames sólidos de aço carbono, aço inox, alumínio e tubulares de até 2,8 mm de diâmetro. Para cada tipo de arame e diâmetro, devem ser utilizados cabeçotes de 2 ou 4 roldanas que devem ter o desenho do canal ideal para cada tipo de material. Para facilitar o controle dos parâmetros, todos os comandos ficam dispostos nos cabeçotes alimentadores, separados das fontes de energia e próximo ao local de trabalho. A montagem correta do conjunto de soldagem MIG-MAG começa com a verificação da tensão local e a mudança interna das conexões da fonte. Posteriormente, são conectados os cabos do alimentador de arame e montada a tocha. A seguir, deve ser escolhido o conjunto de roldanas de acordo com o diâmetro do arame. Após a regulagem da pressão das roldanas, o arame é conduzido até o bocal da tocha. Após a escolha do gás e conforme a aplicação, instala-se o regulador correspondente no cilindro. Os gases de proteção são empregados para proteger o arco elétrico, a transferência do metal e a poça de fusão da contaminação atmosférica.
gases de proteção também influenciam o tipo de transferência, a incidência de respingos, a quantidade de fumos, a queima dos elementos de liga, a velocidade da soldagem, as propriedades mecânicas, os custos de produção e a geometria do cordão. No processo MIG-MAG, os gases mais utilizados são argônio, CO2 e misturas de argônio, CO2, argônio, oxigênio, argônio, CO2, oxigênio. Embora os gases inertes sejam preferidos em outras aplicações de soldagem, o uso de argônio puro não é indicado para a soldagem do aço carbono. Na soldagem deste material, adições de CO2 estabilizam o arco e favorecem a transferência do metal. A mistura ideal de gases para cada aplicação é definida de acordo com o tipo de transferência metálica e a espessura do metal a ser soldado. Para a soldagem dos aços inoxidáveis, misturas com diferentes percentuais de CO2 podem estabilizar a transferência metálica, podendo ser utilizadas misturas com oxigênio e outros gases, a depender da aplicação. Na soldagem do alumínio, o gás mais utilizado é o argônio puro. Para grandes espessuras, a mistura de argônio com hélio pode aumentar a tensão do arco e, consequentemente, o calor transferido. A vazão de gás recomendada depende da amperagem e do material a ser soldado, conforme indicado no gráfico. Para reduzir a pressão do cilindro e controlar a vazão de saída do gás de proteção, são utilizados reguladores desenvolvidos para este fim, que variam de acordo com a aplicação e o tipo de gás. Normalmente são compostos por um manômetro de alta pressão, que indica a quantidade de gás no cilindro, e por outro de baixa pressão, que indica a vazão de trabalho. A vazão indicada no regulador deve ser constante até a saída da tocha. Essa checagem pode ser realizada com auxílio de um fluxômetro de bocal,